Boa tarde, pessoal, como vai? Como foi lá com o terceiro vídeo sobre financiamento da educação? Vocês conseguiram assimilar bem toda aquela discussão? Eu lembro que é uma discussão inicial e lembro que os recursos financeiros são só parte dos chamados recursos necessários para a capacidade municipal, estadual e federal de provisão de políticas educacionais. Você precisa dos outros demais recursos. E hoje, nesse vídeo de hoje, nós vamos discutir um pouquinho sobre gestão escolar, gestão educacional. Nós temos que, primeira coisa que eu vou começar, nessa introdução, é chamar atenção para a separação, da distinção entre gestão educacional e gestão escolar. Elas se interlaçam, mas são coisas distintas. A gestão educacional, nós pensamos na macrogestão, na política de gestão, na política como um todo. A gestão escolar é na unidade que implementa a política educacional, é a escola, a unidade escolar. Feita essa distinção, acho que ficou claro para vocês, espero que tenha ficado claro, são partes, são interligadas. Uma não se desprende da outra. A gestão educacional depende da gestão escolar. A gestão escolar depende da gestão educacional. Elas se interlaçam, elas se complementam. Os gestores da política de educação, seja a nível estadual, seja a nível municipal, seja a nível federal, precisam da atuação dos gestores escolares para que os programas se efetivem no âmbito das unidades, para que chegue até os estudantes. Tá? Sem isso não chega. Os programas eles já nascem morrendo, porque não foi uma construção envolvendo a gestão escolar. Ela não foi considerada quando se pensa a gestão educacional, a gestão da política educacional. Muito bem. Esse termo gestão pública, é um termo mais recente. Ele passou a fazer parte do cotidiano, da vida dos estudiosos e da administração pública a partir do final dos anos 70. Antes disso, a gente discutia muito em termos da administração pública. A gente tem então a administração pública, né? E depois, nos anos 70, final dos anos 70, eu vou explicar por quê, foi introduzido o termo gestão. Tá bom? Mas antes, vamos compreender um pouquinho sobre como se estruturou a administração pública e como se estruturou a administração educacional, a administração da política educacional. Vamos chamar de administração educacional, que é parte da administração pública. Até o início final do século XIX, quando houve as revoluções liberais no século XVIII e XIX, até aí os estados não tinham uma administração pública, mas o rei era considerado o dono do estado. Então, os cargos eram de patrimônio do rei, que a gente chama de administração patrimonial. Ela é considerada um patrimônio do rei. Ele concedia o direito das pessoas a exercerem determinadas funções. Por exemplo, dar aula, cobrar impostos. Era o rei que concedia, ele poderia tirar concessão, porque era um patrimônio dele. Ele era o dono do Estado. O Estado sou eu, já dizia Luís XIV. Com as revoluções liberais e burguesas do século XVIII e do século XIX, que destrói o Estado absolutista, o Estado patrimonial, surge no lugar um Estado liberal, um Estado burguês. Mas como ia conceber a administração pública? No século XIX, como funcionava? O partido que estava no poder, ele tinha o direito de indicar, não tinha ainda a administração burocrática. Então, o que acontecia? Entrava um governo eleito, de um partido X, por exemplo, um partido democrata nos Estados Unidos, ele nomeava os servidores públicos, os administradores todos, os professores, ele tinha uma ampla capacidade de nomeação. Se na próxima eleição ganhasse o Partido Republicano, ele demitia
todo mundo do Partido Democrata e nomeava todo mundo do Partido Republicano. Ok? Na Inglaterra, os conservadores e os liberais eram a mesma coisa. Na França, a mesma coisa. Isso começou a trazer problemas. O Pierre Rossan-Vallon, ele tem um estudo que mostra como que isso acontecia. Isso trazia problema de descontinuidade das políticas públicas, de desperdício dos recursos públicos, de não efetividade do Estado, de não legitimidade do Estado para prover as suas políticas públicas. Então, foi daí que começa a surgir a ideia de carreiras no Estado, de construir o Estado ter uma administração profissional, uma administração técnica e profissional, em que as pessoas acessariam por mérito, através de um concurso público, e não fosse por nomeação, que daria à pessoa que assume o cargo no Estado, você criaria o cargo no Estado. Agora, o cargo não é da pessoa, o cargo é do Estado, é um cargo do Estado. E a pessoa entraria e sairia e o cargo fica. Ela entraria como? Quais são os critérios de contratação? Através de concurso público, meritocrático. E teria um plano de carreira para que essa pessoa continuasse estimulada a exercer de forma melhor o que ela faz. As atribuições que está prevista na lei para o cargo dela. Ela seria avaliada nas suas competências, nas suas habilidades de implementar, desenvolver as competências que estavam previstas para o seu cargo. Foi nesse contexto, então, que nasce a administração pública, que recebeu o nome de administração pública burocrática, que ela acaba com aquilo que a gente chama de patronagem. A patronagem é uma distorção da administração pública, já que o servidor público ele não tem autonomia, né? Ele não tem autonomia para exercer as suas funções, já que tem que ficar submisso ao gestor, ao administrador, ao gestor eleito que assumiu o cargo e que é o cabeça do cargo. Então você não tem uma administração pública profissional. Foi na virada do século XIX para o século XX que isso começa a ser construído nos países centrais do capitalismo, como França, Inglaterra, Estados Unidos, e que dão na própria Rússia, né, que depois vira União Soviética, que se dá um impulso ao desenvolvimento econômico de uma forma muito grande. E com a crise de 1929, e a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, então essa administração burocrática se fortalece, já que ela é capaz de levar a cabo as políticas públicas de desenvolvimento econômico e social. Ela dá conta de fazer isso. No âmbito educacional acontece a mesma coisa. As políticas educacionais, você cria o cargo de professor público, de trabalhador da educação pública, que é um cargo que pertence ao Estado e não à pessoa, e que a pessoa acessa mediante a concurso, que implementa a política pública, indiferente se o governante quer ou não quer, já que ela é uma política do Estado e não uma política do governo. Então, foi esse avanço que acontece aí na primeira metade do século XX que leva à expansão para o século XXI. Na educação, como nos restantes da administração pública, acontece a mesma coisa. Acontece o que a gente chama de construção da burocracia. Aqui no Brasil, até 1930, você não tinha uma administração burocrática, você tinha embriões, indícios, sabe, mas não era na República Velha, no Império. No Império era o clero católico que praticamente desenvolvia as atividades administrativas, ou provia grande parte das políticas, exercia as funções administrativas do Estado. Algum ou outro servidor contratado, mas que eram empregos muito precários no setor público. O mesmo acontece
nos anos iniciais da República, nos primeiros, até 1930. Os empregos públicos eram precários, eram ruins, mal remunerados, não tinha receitas para os empregos públicos. Uma pausa para a água. Voltando. Então, só mais um minutinho. Então, aqui na República, a Primeira República, a República Oligárquica, a República Velha, ali naquele momento, o que a gente tinha? Um Estado que não tinha constituído ainda uma administração pública profissional. Quando acontece isso? No governo Getúlio Vargas, quando é criado o Departamento da Administração do Serviço Público, quando o Brasil começa a avançar a nível de governo federal para uma administração pública profissional. Mas como o Brasil é uma federação, isso ficou muito a nível do governo federal. E mesmo em grande parte dos empregos do governo federal ainda prevalecia a patronagem. No âmbito dos estados e municípios, mesmo com a criação do que a literatura chamou de DASPINhos, que são os DASPs dos estados, não se avançou muito em direção a uma administração pública profissional. Os cargos públicos eram considerados quase que um patrimônio do administrador eleito, do partido do administrador eleito. E ele nomeava e demitia a seu bel prazer. A nível federal, avançou-se com concursos públicos, com planos de carreira, com remunerações mais decentes. A nível dos estados e dos municípios, era muito precário. Veio a ditadura militar e ainda assim avançou, ela praticamente congela e mantém também essa estrutura patrimonial do Estado, essa patronagem no âmbito das contratações e do serviço público. O Fernando Henrique Cardoso fez estudos sobre o desenvolvimento da burocracia no Brasil e mostrou que só a gente que ele chamava de anéis burocráticos nas fundações, autarquias e nas empresas públicas, o tipo de contratação era mais profissional, os planos de carreira eram os melhores e as remunerações mais decentes. No âmbito dos executivos, prevalecia muito a patronagem e o patrimonialismo. Com a Constituição de 88, ela vai e institui definitivamente o concurso público para acesso às carreiras. E define que as carreiras precisam de ter planos de carreira, que os estados, os municípios e o governo federal precisa ter os planos de carreira para os seus servidores públicos, a sua administração pública, ou seja, constitui uma administração pública. O Renato Boschi, ele fala que nós mesmo tem um estudo do Renato Boschi, que mesmo no século XXI, pós-Constituição de 88, até os anos 90, a gente não tinha ainda constituído uma administração pública desenvolvida, uma administração pública burocrática, com agências públicas, com servidores capacitados, competentes, bem remunerados e planos de carreiras bem estruturados. A Celina Souza tem um estudo de uma carreira que é muito interessante no nível do governo federal, que são os especialistas em políticas públicas e gestão governamental, que é uma carreira do governo federal que ela constituiu pela primeira vez um corpo técnico altamente capacitado e com uma carreira promissora e estimuladora dos servidores públicos. Então, a gestão educacional ela precisa de uma administração pública, uma administração educacional. E o que é a gestão? A gestão é a forma como que essa administração pública é governada, como essa administração pública é gerida, como que se dá as relações dentro dessa administração pública. Isso que a gente chama de gestão. Ela pode ser mais burocrática, ela pode ser mais participativa. E agora está surgindo, talvez, que a gente possa chamar de gestão, da nova gestão pública, que é quase uma gestão, uma neoburocracia, se eu
não está fazendo esse neologismo aqui, mas é uma neoburocracia, porque você não constitui instrumentos participativos, mas você começa a trabalhar com gestão por resultados, você começa a ter avaliações de desempenho, você começa a estabelecer remuneração e até mesmo você começa a fragilizar os empregos públicos a partir da possibilidade de demissão por determinadas atuações dos servidores públicos, por exemplo, se ele não se insere no perfil político e ideológico do governador do estado, falando de Minas, em geral, né? Então, as contratações passam a ser sujeitas a determinadas outras normas que não aquelas previstas na legislação. A administração burocrática, né, a gestão burocrática, ela fica muito numa visão muito tecnocrática, muito legal. Que as leis determinam o que você vai ter que fazer. Está previsto tudo, através de procedimentos padrões, a partir de determinadas regulamentações. Aquilo que o servidor público precisa fazer, que tem que fazer, está previsto na lei. Isso é importante? É, porque isso aumenta a tranquilidade com relação às ações do governador, dos servidores públicos, melhora, permite que a sociedade saiba as razões da existência dos cargos públicos. Mas é suficiente? Não, porque as políticas públicas não funcionam de forma automática. É necessário envolver os gestores. E tem carreiras no Estado que depende muito. O implementador, que é um ator do Estado, por exemplo, o professor é o implementador da política educacional. Ele tem que ter muita autonomia, porque ele precisa ser muito criativo na relação com os estudantes. Se você engessa muito as atribuições, as funções, o fazer do professor, você torna ele um mero reprodutor daquilo que está previsto na lei e tira dele a capacidade de criatividade, de inovação nos relacionamentos com os estudantes. Bom, então no Brasil, a administração burocrática passa a ser constituída durante o governo de Getúlio Vargas. Ela avança, mas ainda o Brasil, como é uma federação, ele não chegou a concluir o processo de construção da sua burocracia. Aí, assim, voltando para a história geral, olhando para a Europa, o modelo burocrático ele entra em crise nos anos 70. Nos anos 70, o mundo, os países desenvolvidos principalmente, enfrentou uma grave crise econômica, foi a crise do petróleo. E aquilo que significou a era de ouro do Estado, de 1945 a 1970, nesses 25, 30 anos, até 75, era um tripé que sustentava o estado de bem-estar social, o estado social na Europa, que era a burocracia weberiana, que o Weber teorizou sobre essa burocracia, mostrou como se constituiu a burocracia, como ela funcionava, por isso ele chama de burocracia weberiana, que é uma forma de constituição e de gestão da administração pública. O modelo desenvolvimentista do Keynes, baseado nas teorias do economista John Maynard Keynes, o keynesianismo, e o estado de bem-estar social, com as políticas sociais de índole universal que atendesse o conjunto da população europeia para a redução das desigualdades e da pobreza. Isso é o welfare state. Tá? Muito bem, isso entra em crise. A crise do petróleo abala o estado de bem-estar social, abala as políticas sociais, abala a estrutura administrativa, e aí pensa-se um Estado mais ágil, mais leve, menos rígido, menos tecnocrático, e aí começa a discutir a introdução daquilo que vai se chamar de nova gestão pública, aqui no Brasil, NPM, nova gestão pública, NGP no Brasil, e New Public Management, lá na Europa, NPM. Tá? Então, começa a se esboçar no início dos anos 80, finalzinho dos anos 70, início dos anos 80. E quem começa a fazer essa mudança para o modelo gerencial? Acontece no governo da Margaret Thatcher, na Inglaterra, e do Ronald Reagan, nos Estados Unidos. E aí eles começam, então, a introduzir alguns elementos.
como avaliação de desempenho, enxugar a máquina, uma preocupação fiscal muito grande, uma preocupação com os gastos do Estado, que não entende como investimento, mas como gasto, os investimentos em políticas sociais, particularmente educação, como gastos governamentais e não como investimento. Então, nesse momento que a gente tem a introdução dos novos modelos de administração, de gestão. É nesse momento que surge a palavra gestão, que são novas formas de gerir o Estado. Né? E é engraçado que ela coincide com a ascensão do neoliberalismo, que é uma visão da virtuosidade do mercado em detrimento da viciosidade, não sei se é essa palavra, mas que o Estado é mais vicioso e o mercado é mais virtuoso. Que o modelo de administração privada é muito mais eficiente, muito mais obter mais resultados do que a administração pública estatal. A administração pública estatal ela é vista como lenta, rígida, autocrática, focada nos seus próprios interesses. É assim que ela é descrita pelos agentes os intelectuais, pelos agentes do neoliberalismo e da nova gestão pública, que coincidiu de estarem juntos no mesmo período. E isso é trágico para a educação. Os relatos dos analistas, dos estudiosos da educação na Inglaterra, mostram como decaiu a educação na Inglaterra pelas reformas introduzidas pela Margaret Thatcher e as taxas de adoecimento de professores por causa das exigências que eram colocadas, porque a educação não depende somente da ação do professor, ela é fundamental. Já falamos isso no vídeo anterior. Não existe educação sem o professor. Mas os resultados educacionais, ele também depende do nível socioeconômico dos estudantes, das famílias. De acordo com a renda da família, as crianças e os adolescentes têm melhor rendimento. E quem fala isso não sou eu não, é o relatório Coleman, lá nos Estados Unidos, e o Bourdieu, nos estudos do Bourdieu, do Passeron, na França, e aqui no Brasil, do Maurício Hernica e da sociologia da educação. A sociologia vai mostrando que o nível socioeconômico é uma variável com alto poder de impactar os resultados educacionais. Isso tira da escola a capacidade de prover a educação? Não. É só o reconhecimento de que só a ação da escola não é suficiente, só a ação educacional não é suficiente para poder produzir melhores resultados educacionais. É necessário mais aporte de recursos, mas sem um professor remunerado, capacitado, com condições de prover a educação, com liberdade de cátedra, que ele vai conseguir produzir melhores resultados educacionais. Então, a nova gestão pública ela aparece nesse momento, na crise e na introdução de inovações oriundas do mercado. Isso é problemático, trouxe consequências negativas. E depois, a nova gestão pública foi passando por reformas. O primeiro modelo de gestão pública, lá dos anos 80, início dos anos 90, foi denominado gerencialismo puro. O gerencialismo puro, o foco nos resultados, o foco na economia de recursos, o foco na visão fiscal e não na efetividade, não na eficácia do Estado. Muitas vezes o Estado precisa ser eficaz, precisa ser efetivo, e ele não é, porque o foco é a eficiência, e não a efetividade, e não a eficácia. Né? Aí, com as críticas da piora nos níveis de atendimento da população, no empobrecimento da população nos países centrais e nos demais países do mundo, que as reformas gerenciais que aconteceram na Europa repercutiu na América, chegou aqui no Brasil nos anos 90, no governo Collor, no governo Fernando Henrique, que foram dois governos que fizeram as reformas gerenciais e adotaram práticas neoliberais, não na sua completude, mas algumas delas, o Collor mais, o Fernando Henrique menos, mas também foi um governo neoliberal, considerado neoliberal. Não quero entrar nessa discussão agora, porque foge do contexto da nossa discussão, das reformas gerenciais dentro da administração educacional. Né? Então,
Nos anos 90, então, nós temos a primeira fase e, diante das críticas, é introduzido reformas dentro já da reforma gerencial, que foi chamada de consumerismo. O consumerismo não trata os indivíduos na primeira fase, que é o gerencialismo puro, a ideia é fiscal, e trata os indivíduos como os contribuintes de impostos. A reforma que veio nesse modelo gerencial introduziu um segundo modelo chamado consumerismo, e os cidadãos, os indivíduos, as pessoas dos países eram vistos como consumidores de serviços públicos. Isso é problemático, porque você cria padrões de consumo. Você contribui mais, você pode consumir mais. Você contribui menos, políticas piores que você contribui menos. Isso é um problema, porque o Estado existe para reduzir desigualdades, para melhorar as condições socioeconômicas da sua população, tornar mais justo o país, melhorar as condições de vida, proteger a sua população, principalmente os grupos mais pobres e vulneráveis. Essa é uma das funções do Estado, né? Prover desenvolvimento com qualidade de vida e divisão de rendas e melhoria das condições da população em geral. O consumerismo fracassa. Aí vem uma reforma dentro do consumerismo, que seria um terceiro momento das reformas gerenciais, da nova gestão pública, que ficou chamado de Public Service Orientation, ou PSO, que é nada menos do que a democratização, a introdução de elementos participativos, democratizantes dentro da administração pública. Instrumentos de governança participativa, que envolvia os servidores públicos em diálogos internos às instituições, participação da comunidade no diálogo com a administração pública, quebrando esse distanciamento entre Estado e sociedade, tentando aproximar, e que as inovações viriam da participação democrática. Okay? Na educação, isso também seguiu essa mesma linha, seguiu esse mesmo percurso nos anos 90 aqui no Brasil. Introdução dos modelos mais gerencialistas. Quem não lembra dos programas de desligamento voluntário que teve aqui no governo Azeredo, a introdução de gestão por resultado no governo Aécio Neves e Anastasias, essas avaliações de desempenho, do controle do fazer público dos servidores públicos, e vai por aí afora, né? A remuneração por resultado. Mais uma pausa para só um minutinho. Bom, então na educação enfrentou a mesma coisa. Porém, a gente pode identificar na gestão educacional, quando a gente estuda gestão educacional, como a gente é uma federação, o Brasil é uma federação, em cada município, cada estado, e às vezes nas agências do próprio governo federal, na área de educação, você experimenta formas diferenciadas de gestão da política educacional. Eu consegui localizar pelo menos 4 tipos ideais. De tipo ideal, gente, é o seguinte: é um predomínio de determinadas características. No mundo real, não existe um modelo puro. Os modelos são misturados, mas tem predominância de um determinado tipo. Construção de tipos ideais, o Weber, que fez isso para a administração burocrática, serve como uma categoria para nós, para a gente ver em que nível nós estamos. É um termômetro. Aqui é o tipo ideal, contém essas características. Eu estou ali, então estou bem ou estou mal. Então serve para a gente medir aonde que a gente está. Então eu identifiquei 4 tipos ideais de gestão escolar, gestão educacional. Desculpa, pode ser gestão escolar também, mas é educacional. Que é a técnico-burocrática, é a comportamental, a gestão interativa e a democrática. A técnico-burocrática, ela é baseada na norma, na lei, rígida, de cima para baixo. Então tem essas características. As pessoas cumprem a lei, a escola cumpre o que está determinado na lei,
restritamente aquilo que está ali. A política educacional é regida pela lei, a atuação dos indivíduos é perante aquilo ali. Não considera que a educação, os problemas da educação, então os problemas estão relacionados não às condições da escola, não ao nível socioeconômico dos estudantes, mas estão relacionadas a problemas na legislação que não regulamenta, não estabelece de forma adequada como deve ser o comportamento dos atores educacionais. Então, ela é fechada, ela é rígida, ela é autoritária. Aí, em contrapartida a ela, tem uma outra que é muito focada na ideia do indivíduo, do capital humano, de formar para o mercado. A ideia ainda sobre a gestão técnico-burocrática, a função da escola é formar trabalhadores que saibam o mínimo para poder fazer funcionar as fábricas, para poder inserir no mercado de trabalho. Então essa é a função técnico-burocrática da educação. A educação tem esse objetivo. Aí, no lugar dela, tem a comportamental. Olha para as pessoas, os estudantes, tal, de forma individual. A função da escola é formar capital humano. O que é capital humano? É pessoas para fornecer recursos para que os indivíduos possam ser melhores, atuar de forma melhor no mercado, crescer no mercado. Como se o mercado não no sistema capitalista não houvesse, se todo mundo pudesse crescer, que o resultado, se eu cresço, você cresce, você cresce, você cresce, todo mundo cresce, só que não é assim. Se um cresce no mercado, o outro perde, porque o mercado ele concentra a renda é a mesma, se alguém ganha de mais, outro ganha de menos. O mercado é assim, mas é uma visão que dá da teoria do capital humano. A função da educação é fornecer elementos, fornecer saberes, fornecer condições para que as pessoas possam ser melhores trabalhadores, melhores servidores, melhores pais, melhores cidadãos. É essa a função da educação. Ela funciona como? Com relações individuais, ela é flexível, né? Ela pensa na formação dos professores, porque um professor mais capacitado ele pode capacitar melhor seus estudantes, né? Se eu formar seus estudantes de forma mais capacitada, ela forma para a vida, ela forma para o mercado, ela forma para a cidadania, mas, no entanto, ela ainda é uma relação ainda de cima para baixo, não é interativa. E aí eu entro já no terceiro tipo, que é a gestão interativa. A gestão interativa, ela reconhece, primeiro, a importância do Estado para a provisão das políticas públicas. Ela reconhece que a formação, o papel da educação não é formar cidadão, você já é cidadão, sabe? Você já é cidadão, você não forma para o mercado, você forma pessoa para atuar na vida, para crítica. Ela tem essa função crítica. Ela reconhece que o processo formativo é conflituoso. Ela entende que tem interesses divergentes entre os gestores educacionais, os implementadores, os professores e os interesses dos estudantes, dos pais. Então a gestão interativa reconhece que a gestão educacional é conflituosa, é tensa, que precisa de ser mais flexível. A ideia dela é formar pessoas críticas para mudar a sociedade. Ela não forma para o mercado, ela forma para a sociedade como um todo. E o quarto tipo é a gestão democrática, que entende que as pessoas já são cidadãos desde o momento que elas são gestadas nas barrigas das mães, dos pais. Você já é cidadão, o aluno é um cidadão, a escola é um lugar da cidadania, a política educacional não é para formar, ela é um lugar de vivência, de interação entre os indivíduos com interesses diferentes, conflituosos inclusive, que o papel da educação é transformar a sociedade sim, mas é formar as pessoas que já são e garantir os direitos educacionais, que a criança é um cidadão de direito. Isso tem impacto,
Porque quando você tem uma gestão democrática da política educacional, você tem que abolir as reprovações, porque a educação é um direito. Ela não é uma forma de punir as pessoas, ela é um processo de aprender. A pessoa tem um direito, o indivíduo tem um direito, os grupos sociais têm um direito à educação. A gestão democrática, ela reconhece, por exemplo, que os negros têm mais dificuldades no sistema educacional, que precisa de uma educação especial, diferenciada para quilombolas, para camponeses, para indígenas, para LGBT, que eles também são indivíduos que têm direitos. Então ela precisa incorporar no processo, no debate educacional essas pessoas, precisa criar as conferências nacionais de educação para incorporar a diversidade da sociedade, para definir os parâmetros da política educacional através dos planos, como foi constituído o PNE e agora está sendo constituído um novo plano de 2014, agora que vai estar perdendo a validade, um novo plano que é incorporar a sociedade no grande debate da política educacional. Então, a gestão democrática é essa. Mas isso, a gestão educacional é muito complexa, porque nós estamos falando de agências. A escola implementa, ela é uma agência. O governo do Estado é uma agência. As superintendências regionais de ensino é uma agência. Como que funciona a relação entre essas agências no nível da provisão da política educacional, por exemplo, em Minas? Se você pegar o governo federal, você tem o governo federal uma agência, o governo do estado é uma agência, os municípios é uma agência. Então a gente cai lá desse jeito. E como é que funciona? É diferente, por exemplo, o professor é implementador, mas a escola é implementadora como agência. Como que acontece para a provisão? A gente chama, no nível mais alto da gestão educacional, macrogestão. No caso do governo, Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, seria a macrogestão. As superintendências regionais seria a média gestão e as escolas a microgestão. Como aproximar as três? Elas não podem não dialogar. E a educação não funciona por imposição. Ela funciona por diálogo. Compreender que existem essas divergências na gestão educacional é caminho para resolver grandes impasses educacionais e para a gente repensar como que a gente vai conduzir a política educacional. Então, os estudos de implementação por agências, né, do Paul Berman, que eu também fiz um estudo em 2020, a gente chama isso de acoplamento, é a aproximação entre as agências, a macro, a média e a microgestão. Como que ele faz isso? Por constituição de arenas de negociação, de pactuação, de diálogo, de aproximação entre quem formula, quem gera a macrogestão e a microgestão e a média gestão, para reduzir as interferências, os desencontros entre as agências. A gestão educacional é esse esforço de construir espaços dialogal, uma gestão democrática, não autocrática, não técnico-burocrática, nem para o mercado de trabalho, nem uma gestão, vamos dizer assim, comportamental, puramente ou tecnocrática. Tem elementos de todas elas, mas deve predominar a gestão democrática, que é pensar nesses espaços participativos, nesses diálogos entre as agências, entre os atores que compõem a estrutura da administração, da política educacional. Sem isso, se a gente não tiver essa compreensão, a gente não vai funcionar a gestão educacional. Teremos problemas nas relações. A unidade 4 do e-book discute esses temas. É uma discussão política, porque isso está muito vinculado à agenda de quem está na gestão administrativa do Estado, ou da Prefeitura, ou das unidades escolares, ou das superintendências regionais. Isso pode ser interesses conflitantes, mas é uma construção política, e é construção.
A gestão educacional é uma construção, ela não é pronta, ela não é dada, ela não está escrita nas normas, ela é uma construção. A gestão educacional é complexa, é difícil, mas ela é desafiadora. Para a gente obter melhores resultados, para a gente não ficar patinando, olha os resultados educacionais de Minas Gerais, da rede estadual de Minas Gerais, das redes municipais de Minas Gerais. Pode ver que nós estamos patinando, a gente não consegue avançar, porque nós temos problemas ainda, né, de melhorar essas acoplagens, essas formas de gestão, elas se aproximarem e trazer, e não que a gente vai falar uma linguagem única, quem está na macro, quem está na micro, mas pelo menos vai transitar com maior tranquilidade os programas que compõem a política educacional em Minas Gerais. Meus amigos, com esse vídeo eu vou encerrando por aqui. Vamos dialogando lá no AVA, vamos refletir um pouquinho sobre o que eu falei aqui. Espero que esses vídeos, com o que foi fornecido no e-book e mais na última aula, que vai ser presencial, vai ser síncrona, nós conversaremos sobre todas essas questões, vocês poderão me questionar e a gente vai dialogar um pouquinho sobre como o planejamento, sobre a formação de professores, sobre as avaliações externas no âmbito da gestão educacional. Um grande abraço para todos, vou ficando por aqui. Tudo de bom para vocês.